Amém. Glória a Deus. Que somente a vontade do nosso Deus seja feita nessa noite, na sua e na minha vida, para que o nome dele seja glorificado. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, versos de 3 a 11. Estamos aí estudando o livro de Filipenses juntos, com o tema Felicidade nesse tempo. Esse tempo que chama hoje, esse tempo em que nós vivemos, em que as felicidades são fabricadas, esse tempo em que, por muitas vezes, não conseguimos ser realmente felizes ou maquiamos, uma felicidade. Então eu queria convidar você a orar nesse momento, mais uma vez. O João já orou, mas quero que a gente possa orar mais um pouco. Desculpe. Orar e buscar a presença de Deus. Vamos orar. Ó Deus, que a nossa vida esteja sempre ligados ao Senhor. Que a nossa felicidade possa sempre ser, ó Deus, a busca pelo Senhor. Como vimos semana passada, que a graça que nos traz a alegria, a graça que nos dá o brilho do Senhor possa estar presente em nós. Que a tua paz essa que ultrapassa qualquer sentimento, qualquer movimento que possamos estar passando agora, possa transformar os nossos corações. E peço ao Senhor que nesta noite o Senhor visite os meus irmãos e irmãs, e que nesse momento haja felicidade em suas vidas, nas suas casas, e que seja preenchido o coração deles com a tua presença. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ligou a sua Bíblia aí, no celular, no computador, se você abriu a sua Bíblia, quero convidar então você, junto comigo, aí na sua casa, os irmãos aqui no prédio, juntos nós a lermos e adorarmos o Senhor com Filipenses 1, de 3 a 11. Agradeço ao meu Deus por toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que o tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. E verso 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu quero conversar com os irmãos sobre felicidade, e essa felicidade que começa ou parte de dentro da comunidade. A comunidade, ela precisa ser uma fonte onde jorre
a felicidade, aonde a felicidade faça parte do prato principal do nosso dia a dia como comunidade, como igreja. Isso não significa que não tenhamos problemas, que não tenhamos dificuldades, não significa que nessa comunidade não vamos ter ali as lutas, as diferenças. Pelo contrário, vimos isso semana passada, quando vemos ali como que iniciou a igreja de Filipenses, uma igreja onde a diversidade era muito grande, onde tinha pessoas da alta sociedade da cidade de Filipos, tínhamos ali funcionários públicos e tínhamos escravos, tudo misturado, junto e misturado naquela igreja. Então, com certeza, uma igreja cheia de diferenças, uma igreja cheia de pessoas completamente diferentes umas das outras, mas que tinham a felicidade, que estavam ali juntas. A comunidade, ela precisa ter essa visão de ter a sua felicidade. Pois a igreja, por exemplo, é uma microsociedade. Aqui nós encontramos famílias das mais diferentes, formação, trabalho, tudo isso constitui a comunidade chamada igreja. E pensando nessa comunidade, eu penso que essa felicidade ela não pode ser fabricada. Como, por exemplo, eventos. Imagine se a nossa felicidade como igreja partisse somente dos eventos. Como que nós faríamos já caminhando aí, deixa-me fazer as contas, mês 3, nós estamos no mês 9, então caminhando já para quase 6 meses de prédio fechado. Se você não percebeu, já estamos quase meio ano com o prédio fechado. Fechado no sentido dos cultos presenciais, daquele momento em que a gente tinha que correr lá atrás e trazer cadeiras para cá, porque já não cabiam mais pessoas. Se a gente dependesse da felicidade somente nesses momentos, como que nós seríamos uma comunidade que gera, que conduz a felicidade? A felicidade, ela não pode ser simplesmente esperando pelo evento, e a sua felicidade não pode nem ser esperando pelo outro. Mas a sua felicidade precisa ser contagiada pelo outro e contagiar o outro. A igreja de Filipos era assim, por isso que é uma carta tratada como carta da alegria ou carta da felicidade, onde todos estão juntos, felizes, com o mesmo propósito. E pensando nisso, pensando nesse cristianismo, que tem que ter uma felicidade como base, nós precisamos resgatar dessa igreja essas bases para a nossa felicidade. O cristianismo de hoje precisa resgatar o que a igreja lá do Novo Testamento vivia. E nós temos perdido isso com o decorrer dos anos. E uma coisa que já aprendo com o apóstolo Paulo é que essa felicidade, ela é gerada através das memórias. Ele traz à tona memórias que trazem a ele felicidade. O verso 3, Filipenses 1, diz: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Já viu aqueles momentos em que a gente está ali reunido e vem aquelas memórias felizes? Se eu pedir para você pensar agora nas memórias de setembro, 6 de setembro do ano passado, talvez você traria à sua memória algo que te trouxesse felicidade. Eu vou dar um exemplo. Amanhã é feriado. No 7 de setembro de 2019, perguntar aos irmãos que estão aqui no prédio, porque eu sei que eles vão me responder. Vocês lembram o que nós estávamos fazendo? Bom, nós estávamos no dia da comunhão. Eu só não lembro a casa. Mas nós estávamos assando uma carne na casa de alguém. Amanhã, se estivéssemos aí, ou não estivéssemos a viver na pandemia, nós estaríamos assando a carne na casa de alguém. Porque era mais fácil com essa crise que estamos aí levar a carne do que levar o arroz. Então,
trazer à memória os momentos felizes, se a gente se prender agora somente naquilo que está tirando de nós a felicidade, o exemplo dessa pandemia, nós não vamos conseguir ser felizes. O apóstolo Paulo, onde que está esse trazer à memória as coisas felizes que o apóstolo Paulo está dizendo no verso 3? O apóstolo Paulo, na igreja de Filipos, ou melhor, na cidade de Filipos, ele passou muito sufoco. Ele, na sua viagem missionária, ele foi preso. Na sua viagem missionária, ele apanhou. Olha o negócio. Lá em Atos 16, vocês vão encontrar essa história. Ele foi jogado no fundo de uma prisão. Ele foi amarrado a um tronco e humilhado em praça pública. O que ele tinha de lembrança de coisa boa disso? Querido, se fosse você e eu, e digo por mim, eu riscaria da minha memória uma cidade como essa, um fato como esse, esses momentos. Porque que coisa boa tinha nisso? Apanhou, foi preso, foi humilhado, amarrado no tronco. E ele diz: olha, eu me lembro sempre de vocês, nas minhas orações. Tem coisa boa para me lembrar de vocês. Talvez nós, depois de tudo que fizemos naquela cidade, vamos imaginar você no lugar do apóstolo Paulo. Talvez sacudiria a poeira dos pés, bateria a poeira e ia embora, ainda reclamando daquela cidade. Mas o apóstolo Paulo, ele não ficou preso aos momentos difíceis que passou naquela cidade. Ele não ficou reclamando, chorando pitanga e dizendo: olha que cidade ingrata. Porque naquela cidade ele primeiro viu um grande mover de Deus na vida dos filipenses. Ele viu Lídia sendo convertida pelo Senhor e toda a sua casa. Na casa dela a igreja começa, a família dela é convertida ao Senhor ou pelo Senhor. Naquele momento, naquela cidade, melhor dizendo, ele vê um centurião sendo convertido pelo Senhor enquanto ele está preso. Irmãos, às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente que a gente não entende, e a gente só traz os momentos ruins, desagradáveis, e a gente não percebe o que está acontecendo em nossa volta, como eu li no início do culto, com a pesca que os discípulos tiveram. Eu me lembro que há muitos anos atrás, nem muitos, né? Foi quando eu fiz 30 anos, 31 anos, não faz tanto tempo assim. Eu tive uma crise de rins horrível. Paula deve estar em casa lembrando disso. Aquilo doía, irmãos, que parecia que tinha uma mão por dentro de mim fazendo assim, espremendo meus órgãos por dentro. E eu fiquei relutando ali, achando que era uma dor nas costas, pois ela começou bem no meio das costas e foi andando, e eu havia carregado um peso naquele dia, achei que tinha dado um mau jeito. E aquilo foi doendo, até que eu pedi a Paula, a gente ligou para um irmão da igreja, ele foi me pegar em casa, porque eu não aguentava nem dirigir, e me levou até o hospital, mas enquanto a gente estava indo para o hospital, eu senti que a dor foi diminuindo um pouco, mas ainda incomodava. Enquanto a gente estava ali esperando o médico acabar o atendimento, eu senti que a dor foi diminuindo, deu até vontade de ir para casa, né? O homem gosta de hospital. Mas eu fiquei ali, já estava ali. E naquele momento, a moça preenchendo a ficha, perguntou a profissão, eu disse: sou pastor. Ela disse: o senhor é pastor, que bom. E ali ela começou a contar um pouco da vida dela. E a gente pôde dizer que está orando por ela. Nunca mais vi aquela moça, mas naquele momento eu percebi que Deus estava fazendo algo na vida dela. Depois que ela saiu, irmão, sem brincadeira nenhuma, a dor passou. Mas como eu já estava ali, eu esperei o atendimento médico e me passou um Buscopan, tomei, passou uma receita para fazer um exame,
E eu fui para casa pensando naquilo e pensei, Senhor, o Senhor queria que eu falasse do Senhor para aquela mulher no hospital? Poderia ser sem dor, de repente encontrar com ela, né? Mas tinha que ir lá no hospital falar de Jesus para ela. Na hora a gente só lembra da dor. Mas Deus estava agindo naquele momento da dor. Eu poderia muito bem só lembrar da dor, mas eu lembro que naquele dia pude falar algo de Jesus para aquela mulher. Naquela cidade, ele teve a alegria de ver uma escrava sendo liberta dos demônios. Então, quando Paulo, o apóstolo, olha tudo isso, ele está dizendo, olha, eu não vou ficar pensando nas memórias ruins, eu vou lembrar e pensar das memórias boas, as memórias que me trazem felicidade, das memórias que me alegram. Filipos, Paulo viu essa mão poderosa de Deus agindo por meio dele. Queridos, não deixem que as lembranças ruins tirem de você a felicidade, tirem de você a alegria. 2020 pode ter sido aquele ano que, se a gente pudesse, a gente deletava da nossa história. Mas eu garanto que também em 2020 você pode estar vivendo alguns momentos felizes. Relembre, pense nos momentos felizes que você possa estar vivendo. Não deixe que esses momentos tristes tirem de você a felicidade. Não deixe que os momentos tristes façam com que a alegria em comunidade saiam da tua presença, saiam da tua memória. Celebre a Jesus Cristo em todos os momentos da sua vida. Como aprendemos semana passada, que a paz dele traga essa felicidade para você. E quando a gente começa a pensar nisso, a entender isso, a gente percebe que a esperança na nossa vida conserva a nossa felicidade. Olha o que diz o verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus. Aquele que começou boa obra vai completá-la. A obra foi iniciada em Cristo. A obra foi iniciada em Jesus. E Deus nunca deixa nada por terminar. Ele vai terminar a obra em nós. E nós, nesse processo do início com Jesus e até completar em Deus, estamos esse inteirinho sendo transformados e passando por mudanças. Você é uma obra em construção, uma obra em término. E Ele vai terminar essa obra na sua vida, em nome de Jesus. Deus não deixa nada incompleto. A salvação que Ele começou em você vai terminar, vai ser encerrada. Entenda que nós não estamos livres do pecado. O pecado todo dia bate à nossa porta. As tentações, as dificuldades. Mas isso não significa que porque você pecou, essa obra não foi iniciada e agora você tem que abandoná-la. Mas se isso aconteceu, saiba que o Senhor está de braços abertos, pronto para receber você. Porque a única certeza que nós temos quando um problema termina é que o outro vai começar. E nesse movimento o Senhor vai nos transformando, vai nos moldando e vai aperfeiçoando a obra, que um dia vai ser terminada com a volta do Senhor. E o que o apóstolo Paulo então está dizendo sobre essa esperança que nós não podemos perder? Essa esperança se chama eternidade. É aí que está a nossa esperança. Essa obra foi começada a partir do momento em que Cristo morreu naquela cruz por nós. E você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, que você tem uma experiência com Ele. E essa obra é iniciada em você, ela vai ser terminada no dia em que Ele voltar. Ou você morrer e estiver com Ele. E aí o nosso corpo será glorificado e passaremos a eternidade com Ele. A esperança é o que tem que nos mover. Alguém disse que o problema do cristianismo de hoje é que os cristãos estão perdendo a esperança.
E o que isso significa para nós? O que significa é que a fé, ela pode ser até pequena. Às vezes, em quando eu escuto alguns irmãos falando sobre isso, que a minha fé é muito pequena, pastor. A nossa fé pode ser até pequena, e há momentos, e garanto que você já passou por isso, que a gente até perde a fé. Gente, isso aí não vai dar certo, não. A gente não vai conseguir. A gente perde a fé. Eu não estou dizendo fé da salvação, estou dizendo fé dos movimentos, a fé de ver as coisas acontecendo. A fé, de repente, para um milagre. E a gente até perde, mas quando a coisa acontece, parece que dá um ânimo, né? A fé volta mais forte. Então, esse movimento nos ajuda a crescer mais no Senhor. Agora, querido, se a gente perder a esperança na eternidade, não nos resta mais nada. Nem a fé. Porque se a gente perde a esperança na eternidade e começa a viver só por aqui e agora, a gente entra no materialismo que não vai perder mais a visão de só ter e viver aqui, porque não tem mais nada lá. E a gente só vai consumir, porque não tem mais nada, e a gente vai se consumir também. E vai dizer, vou viver a vida, porque daqui não tem mais nada. Porque a gente perde a esperança. Se a gente perder a esperança na eternidade, se a gente perder a esperança que Jesus já preparou o nosso quarto na casa do Pai, e que Ele vai voltar para nos buscar, se a gente perder a esperança nisso, não nos resta mais nada. Eu posso me dedicar a estudar, eu posso chegar ao mais alto nível da educação que exista. Eu posso ter vários diplomas na minha mão, eu posso ter toda a riqueza, eu posso ter todas as coisas. Eu posso ser a pessoa mais influente da minha cidade. Mas se eu perdi a esperança da eternidade, tudo isso não serve para nada. É isso que Paulo está dizendo. Olha, quem começou a boa obra na vida de vocês vai terminar. Então não perca a esperança. Ele está falando isso para uma igreja que ainda que tinha Lídia ali, uma mulher da alta sociedade de Filipos, não era uma igreja rica. Não era uma igreja de grandes expressões. Mas era uma igreja que era perseguida porque vivia a verdade do Evangelho. E ele diz, olha, não desanimem, não parem, porque o Senhor vai terminar a obra na sua vida. A salvação, a sua salvação é uma obra que foi inaugurada pelo Senhor. E toda obra inaugurada com o tempo precisa passar por manutenção. Não é verdade? Você um dia inaugurou a sua casa. Nós, em breve, em nome de Jesus, vamos inaugurar o prédio novo aqui. Mas se a gente termina o prédio novo, inaugura e não mantém manutenção, daqui a pouco está caindo os pedaços. A sua salvação, ela precisa passar por manutenção. O que é isso? Você precisa ter continuidade na sua leitura bíblica, nas suas orações, nos cultos ao Senhor, na ajuda ao próximo, tudo aquilo que envolve a sua vida. Confiança e esperança que Ele vai voltar, independente do que tenha acontecido ao seu redor. Olha o que diz Romanos 8, verso 29 e 30, e leio na tradução da Bíblia a Mensagem. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam, pelos mesmos padrões da vida do Filho. Pois o Filho é o primeiro da fila, na humanidade que Ele restaurou. Nele, temos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, Ele as firmou numa sólida base nele mesmo. Após ter feito tudo isso, Ele permaneceu com essas pessoas até o fim,
concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Ou seja, o nosso molde de vida cristã é Jesus Cristo. Foi ali que tudo começou. E a cada momento o Senhor vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando. É nele que reside a esperança, é na eternidade que está nele que reside a esperança. Porque, queridos, se a nossa esperança for no fim do Covid, a gente talvez corra o risco de perder a esperança. Ainda que esse seja o extremo desejo de todo mundo, que esse negócio acabe logo. Mas se não acabar, porque outras enfermidades surgiram, tem remédios, mas elas estão aí. As vacinas, os remédios nos ajudam a combatê-la, mas elas estão aí. Mas se somente for isso, a gente corre o risco de perder a esperança. Se a nossa esperança é somente no fim da corrupção, no fim da violência, dos roubos, dos falsos profetas, nós corremos o risco de perder a esperança. Agora, queridos, olha só, quando a gente tem a nossa esperança na eternidade, a gente tem a esperança no fim de tudo isso. Porque quando formos para a eternidade, nada disso mais existirá. Lembra que a Bíblia diz que lá as lágrimas serão enxugadas? Lá não vamos ter sofrimento, lá não vamos ter corrupção, lá nós não vamos ter roubo, lá nós não vamos ter enfermidades. Então tudo isso que nós estamos passando vai um dia ser encerrado quando Cristo voltar e levar a sua igreja, levar você, querido e querida que nos assiste. A nossa esperança não está aqui, em 6 de setembro de 2020. A nossa esperança está no dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor. E quando a gente começa a entender isso, e quando a gente começa a ser moldado por Jesus, a gente começa a desenvolver em nós o amor, a empatia pelas pessoas. Os versos 9 a 11 diz assim: esta é a minha oração, disse o apóstolo Paulo, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e toda percepção, para discernimento, o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amor, justiça, sermos irrepreensíveis. A gente só consegue ser assim a partir do momento em que nós somos moldados, a partir do momento em que nós somos feitos ou sendo transformados à imagem de Jesus. Isso é um processo. Por isso que eu disse lá no início que a felicidade na comunidade não isenta das dificuldades, dos problemas, dos pecados, das lutas que a comunidade passa. Mas nós estamos trabalhando para isso. Quando um da comunidade erra, quando um da comunidade peca, não tem que ser jogado fora, a gente tem que estender o braço e caminhar junto com ele. E não descer o braço, né? Como muitas vezes é feito, mas estender a mão, estender o braço e dizer, vamos junto, vamos caminhar. Isso é ter empatia, isso é sentir amor pelo outro. Se nós realmente amamos algo, a gente investe nesse algo. Se nós amamos alguma coisa, a gente faz de tudo para ter essa coisa. Se nós amamos a Jesus, nós faremos de tudo para conhecer mais a Jesus, e ao conhecer a Jesus, nós vamos começar a amar o próximo. Esse mês de setembro é o mês em que não se comemora, mas se traz a memória, o pensamento sobre o suicídio, a prevenção ao suicídio. Semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso, da mensagem. Mas, irmãos, a gente precisa ser empático com aqueles que estão querendo tirar suas vidas. Não é ser favorável, mas é se colocar no lugar dessa pessoa, entender o sofrimento dessa pessoa. Talvez essa pessoa
possa estar perdendo a esperança, e realmente ela está perdendo a esperança, pois se não fosse assim, ela não queria, nem pensaria em tirar a sua vida. Não é frescura, não é fraqueza, como alguns falam, mas possivelmente a gente precisa olhar um pouco mais para quem está ao nosso lado. Domingo que vem eu vou falar um pouco sobre isso. Jesus é incrível. Jesus, ele olhava para as pessoas e dizia: olha, elas são como ovelhas sem pastor, elas precisam ser pastoreadas. Ele olhou para uma multidão e falou para os discípulos: olha, elas precisam comer, dê vocês de comer. Olhou para Pedro. Pedro fazia parte da comunidade. Pedro havia negado a ele, mas olhou para Pedro e o perdoou. Jesus nos dá uma aula de empatia, de amor, de se colocar e tentar sentir o que o outro está sentindo. Talvez a gente possa realmente não conseguir sentir completamente, pois a etiologia dessa palavra, empatia, é se vestir do outro. Mas eu nunca vou conseguir realmente sentir o que o João Antônio está sentindo. Mas como humano, eu posso tentar me colocar no lugar dele e dizer: João, vamos andar junto, eu vou orar com você. Aí o apóstolo Paulo vai dizer no verso 10 o seguinte: para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. E essa palavra puro aqui, ela tem dois sentidos que o apóstolo Paulo está trabalhando com a igreja. O primeiro sentido dela é a ideia da pureza do metal, que a gente já conhece aí, de tanto falar e ouvir, que é quando se pega ali o ouro, os metais, e aquece, tira a sujeira, ou quando você peneira algo, já peneirou areia, para ficar bem fininha, e joga o cascalho fora, e fica com a areia mais fininha. Então essa ideia, tirar as impurezas. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo: olha, que vocês sejam puros, irrepreensíveis. Irrepreensível não significa que eu não vou mais errar, que eu não vou mais pecar. Ser irrepreensível é aquela pessoa que errou, que pecou, e reconhece isso, e logo pede perdão, procura ajuda e diz: olha, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali, caminhe junto comigo. Isso é ser irrepreensível. Porque se alguém chega para mim: eu fiz algo assim, eu pequei, e o diabo vai chegar para Deus e dizer: olha lá o Flávio, está vendo? Aí Deus vai falar assim: não sei do que você está falando. Não sei. Como não sabe? Ele pecou, ele fez tal coisa. Não, mas não sei disso, porque você não viu, foi que ele já veio até a mim e já confessou. Ele já veio até a mim e já pediu perdão. E olha lá, agora ele já está andando com um outro que está ajudando ele. Isso é ser irrepreensível, é reconhecer que erramos. Então é nesse primeiro sentido que o apóstolo Paulo vai dizer que somos puros. Mas tem um outro sentido também nessa palavra, que é justamente não sermos pedra de tropeço para o outro. Por isso tiramos aquilo que é impuro. Eu não sei quantos dos irmãos já trabalharam em construção civil, eu já. E quando, por exemplo, a areia, como eu falei, você ia fazer um reboco de massa de areia, e não era bem peneirada, e você jogava a massa na parede, tinha uma pedra, caía tudo no chão. Aquilo era uma graça, aquilo. Se tivesse uma pedra ali, não foi bem peneirado, passou a pedrinha e caía. Ser pedra de tropeço é isso, é ter a impureza ali que derruba o outro, que derruba talvez aquilo que um outro começou e você atrapalhou. Para que a felicidade na comunidade caminhe bem, nós precisamos entender que nós não podemos ser farisaicos, legalistas, e fazer com que o outro tropece na sua fé, de repente por uma fala maldita, mal colocada, uma ação, uma atitude que feriu o outro. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu espero que vocês realmente vivam um cristianismo que leve esperança, que leve empatia, e que pegue o outro pela mão e caminhe juntos, que leve crescimento, que se prendam a boas memórias,
boas memórias, e não somente naquilo que é ruim. E aí sim, nós vamos conseguir investir em vidas e viver uma felicidade na nossa comunidade que vai atrair os outros e que nós vamos contagiar. Que Deus possa fazer que a nossa felicidade contagie o outro. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero orar. Nessa oração, eu já convido você a participar da mesa. A estarmos juntos com essa mesa. A mesa aí na sua casa. Que nesse momento venham boas memórias dos momentos em que temos a mesa celebrada juntos aqui antes da pandemia. Que nesse momento venha à sua memória a festa da comunhão que nós temos sempre depois da ceia. Cada prato gostoso que eu estou sentindo falta. Cada lanche, cada conversa, cada abraço. Mas que nesse momento você seja empático. Que cresça em você o amor de Jesus. Por isso feche seus olhos, se você assim puder. Mas acompanhe nesse momento a oração. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Faça uma reflexão agora, nesse momento que vamos participar da mesa. Pai, obrigado, Senhor, por fazer parte da tua comunidade, de fazer parte, ó Deus, desse momento tão feliz que é ser chamado de filho do Senhor. Ó Deus, nos ajude a cada vez mais e mais sermos parecidos com Jesus. Que hoje seja um dia de transformação nessa casa que nos assiste. Que chegue ali boas memórias. Que chegue ali o teu amor. Que chegue ali a esperança que é Jesus Cristo. E agora, Pai, sonde os nossos corações, sonde as nossas vidas, para que possamos participar da ceia do Senhor, dessa mesa. Mesa essa, ó Deus, que se estende até as casas no dia de hoje. Vamos juntos celebrar a ceia, celebrar a vida, celebrarmos a esperança. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém.